Bora! Grande Paulo. Esse é o homem, malandro. Pessoal, estou gravando. Obrigado por vocês terem vindo. Como eu sempre falo, a gente fala muito de agilidade, mas a gente pouco fala do submundo da agilidade. Você entendeu? E a gente pouco provoca, né? Então, todas as discussões que a gente brinca aqui sobre agilidade é com muita provocação, você entendeu? Sempre trabalhando em cima do argumento um do outro. E é aquela zoeira. O máximo que a gente tem que fazer é dar risada, tá? Porque qualquer seja o trabalho, a gente consegue fazer de uma forma mais leve quando dá risada, né? E no nosso não é diferente. Hoje a gente vai estar aí com um grande brother de alguns anos aí, o André Cipollini, irmãozão, tá aí, ele vai falar do upstream, né? O desafio que a gente tem nessa paradinha. E, brother, começa, hoje eu não vou fazer, hoje não tem PPT, né? A gente está tudo cansado, né? Tá em época de radar, tá aí uma coisa. Então tá bem complicado. Vamos lá, irmão. Se apresenta aí para a galera e vamos embora. Prazer a todos. Meu nome é André Cipollini. Trabalho com agilidade desde 2010, pouco antes, talvez, não lembro agora certinho. Estou trabalhando hoje, atualmente, na BV como Agile Coach. Tá? Estou trabalhando no núcleo de práticas ágeis. Estou trabalhando direto com 9 squads. E aí, puta, o que a gente faz ali é do céu ao inferno. A gente faz praticamente tudo, cara. A gente trabalha desde a parte de como que a gente pensa num produto novo, como que melhora uma demanda, como que a gente ajuda a liderança na parte de portfólio, até junto com o time lá, de como a gente trabalha. Então, é mais ou menos, esse é o pequeno range que a gente atua lá, tá? Pois bem, isso aí é uma apresentação rápida. Já estou aí com agilidade há muito tempo e já o que eu amo mesmo hoje em dia, que eu estudo e foco muito no meu estudo, é principalmente a parte de ideação, parte de upstream, tá? Gosto muito dessa área, eu acho que é uma área sensacional, tem um leque absurdo de coisas para se fazer, se pensar, tá? Então, eu gosto muito disso. Já dei treinamento durante um bom tempo aí, treinamento de Scrum, treinamento também da parte de ideação, Kanban, Manager 3.0 e aí vai. Acho que tá bom para apresentação, né? Tá bom. O legal, que aí é importante deixar claro, né? E aí já vai a primeira porrada. A ideação é uma coisa comum, né? Toda empresa ideia um produto, né? Né? Fala aí, tudo é bem pensado, né? Quando a gente quer lançar um produto, quando a gente quer analisar alguma coisa, tudo é muito bem pensado, né? Uma coisa assim que as pessoas avaliam com muita serenidade, né? Isso acontece realmente? Esse é um tema legal. Avalia-se muito bem. Esse que é o ponto que falta. Porque as pessoas têm a ideia. E daí é o famoso, eu tive a ideia, toca aí. A parte de ideias, estamos falando agora um pouco do nosso tema, pensando no upstream, o upstream é justamente a gente trabalhar com a ideia. E trabalhar com a ideia em que sentido? De ver se essa ideia, até se ela faz sentido ou não, primeiro ponto, e se ela é viável ou não, certo? O que acontece muito eu tive a ideia, eu quero, eu posso, você faz. Esse é o problema, tá? Lógico, a gente aqui pode falar diretamente colocando a culpa nas empresas, mas nem só o problema, às vezes, é da empresa. Se você for parar para pensar como nós discutimos, falamos muita coisa, a gente deixa de lado um ponto super importante de uma ideia ou de uma validação de uma ideia, que é qual o propósito dela? Eu acho que a gente pode começar a discussão justamente em cima disso. Quantas vezes você realmente pegou uma ideia e falou assim, tá, essa ideia tem um propósito de... Vamos lá. Quem aqui nunca trabalhou em um projeto que o pessoal falou assim, cara, esse é o remédio do mundo. Só que ninguém perguntou qual é a dor? Qual é a doença que O a que gente vai você quer resolver com isso? Exato. Qual é a principal pergunta? O que você quer resolver com isso? Esse é um grande ponto. A parte de upstream é justamente isso. Como que eu pego uma coisa que está lá no mundo das ideias, como que eu faço toda uma escala, todo um processo de amadurecimento, de evolução, e ver se aquilo realmente faz sentido ou não. Para quem não só ouviu falar o termo, em suma, um resumo rápido, upstream
O downstream é justamente a parte de pegar essa ideia, essa validada, e fazer ela entrar numa esteira de desenvolvimento e a entrega. O upstream eu acho espetacular essa área. Esse momento de você pegar a ideia, dissecar ela e criar uma coisa que fala assim, isso realmente faz sentido, é espetacular, é espetacular. E aí a sua pergunta, Silas, acontece isso muito em empresas? Cara, se você perguntar para as empresas, elas vão falar assim, não, a gente faz sempre. Sempre tem. Cada um cria o seu processo. A questão é que as pessoas não sabem direito o que é o upstream. O que é isso? O que é realmente você ter uma ideia validada? E validada não quer dizer... Outro ponto importante, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos usar o do Caroli, vamos pegar o Leanception. Gente, não estou reclamando do Caroli e Leanception, muito pelo contrário. Eu amo a Leanception e o Caroli é uma pessoa fantástica. Não tem a não ser elogios, tá? Mas se você pegar o framework dele lá, a ferramenta dele, a gente usa aqui o que o Caroli falou, mas no final você vira e fala assim, quer dizer, você usa o processo e pega aquela ideia e simplesmente implanta, é certeza que aquele produto vai dar certo? Então, não é certeza, cara. Não é certeza absoluta. Aquela ferramenta simplesmente diminui alguns riscos, dá uma claridade sobre alguns temas, mas a certeza absoluta a gente só vai ter em um único lugar, que é realmente em campo. Em campo a gente vai ter. E com certeza, você fazendo todo esse processo bonitinho, você criando o melhor processo do mundo, duplo diamante, design think, design sprint, não sei o quê, melhor time de desenvolvimento, chegou na hora do vamos ver, você vai ter que mexer no seu produto. Isso você pode ter certeza. Isso você pode ter certeza. Tá? O que tu falou, eu acho que é mais uma coisa bem interessante, né? É o conceito de nós e eles. Eu tenho a ideia e eles é que executam, né? É aquele negócio, é o ato de passar a responsabilidade de criação para alguém que tem aí a visão de construção, né? E aí fica aquele conceito meio que dividido, né? E eu sempre digo, isso daí é uma frase que a gente utiliza, né? Quando um projeto ele é pensado por um e executado por outro, a tendência é que os dois grupos eles entrem em conflito, né? Por quê? Porque é a síndrome da defesa, é a defesa natural. Então, esse cara explicou a dor, esse cara até pode ter entendido a dor, pode ter feito uma coisa hiper legal de ideia, mas se esse cara não entender a dor que ele também está resolvendo, o cara não vai conseguir aplicar de forma exata, né? Não vai. Perfeito. É bem difícil essa parte. E se vocês forem ver, e aí minha dica para vocês, não sei quem já leu, alguns livros que são super interessantes a respeito dessa parte de ideação. Leanception, que eu acabei de comentar, Design Sprint, tem o Design Sprint 2.0, lançaram 3.0, que eu cacei rapidinho para dar uma lida, não consegui ler ainda, e Startup Enxuta. São livros que são super interessantes, são livros que eu falo, são meus livros de cabeceira, vira e mexe, eu volto lá, dou uma revisitada, eu destroço as ferramentas que eles usam e eu vou usando de acordo com a minha necessidade. São livros excelentes para vocês lerem e terem aí na cabeceira. Essa sacada, só desculpa te cortar, meu amigo. A problema. Palavra é sua, mas só para... É importante esse livro do Eric Rice, né? Se eu não me engano, esse livro, assim como outros, tem um site chamado lelivros.love. Todos os livros são de graça e fornecidos pelos autores, não é nada de cópia pirata. Quem gosta de ler, quem quer, vai lá e tem um monte de livro. E o Startup Enxuta é um deles que você pode encontrar lá. Assim como o Scrum Art de fazer o dobro na metade do tempo, né? Que eu acho que o cara, quando ele fez isso, o cara falou assim: eu vou entregar 4 vezes mais rápido. O cara, bicho, o cara chumbou, né? Mas enfim, né? Tem também o do próprio Mindset, que é da Carol Dweck, que é muito bom também. Então são livros que a gente pode ler, que são legais,
tá? Que só e o mais importante é acessível, né? Então fica a dica aí para a galera. Não precisa piratear, né? Que eu acho que né, aquele negócio, mas tem lá dentro desse site lelivros.love, né? Acho que é bem interessante. O Caroli, se não me engano, o Caroli às vezes ele disponibiliza alguns livros, assim, alguns PDFs para a galera ler. É bem legal. Mas o que eu ia comentar é que se você pegar todos esses livros, se vocês lerem, um dos pontos principais que eles falam é comunicação e compartilhamento. Compartilhamento no sentido de, cara, a ideia não é minha, a ideia não é sua, a ideia é nossa. E essa ideia, ela é mutável. Então, essa colaboração de todo mundo faz, sim, realmente fluir de uma forma super diferente. Eu dava muito treinamento, muito não, mentira, dei alguns treinamentos sobre design sprint, eu acho que peguei até os 2.0. E um dos temas que a gente mais batia, galera, colaboração. Colaboração é super importante. Porque se vocês forem ver, tem um momento que eu não sei se vocês conhecem o duplo diamante, onde vocês divergem em conhecimento e depois convergem, né? Então, esse divergir, gente, aí uns quebra-pau, foda. Então, você tem que trabalhar muito bem isso daí. E é justamente nessas divergências é que a gente vai criar coisas novas, coisas disruptivas, coisas inovadoras. São nesses pontos que são os pontos onde a gente mais consegue ter ideia. Então, o fato de você ter uma ideia de é a minha ideia, primeiro que assim, é a minha ideia, já temos um problema. Porque você já se apropriou, né? Você já tacou lá o label que é teu. Mas quando você coloca aquilo e deixa aberto para todo mundo discutir, vocês podem ter certeza, o que vai ser construído é uma coisa sensacional. É uma coisa sensacional, tá? E esses livros, eles trabalham muito isso. E todo o trabalho de inovação tem muito disso. Tem muito disso. Vide que quantos co-works estão aparecendo hoje em dia, né? E a ideia é justamente essa, a gente trocar conhecimento para a gente justamente performar as coisas, criar as coisas diferentes e novas. É bem legal. Ah, putz, com certeza. Aproveitando, eu coloquei para vocês dentro do chat, eu coloquei o link do lelivros.love, coloquei esse da Startup Enxuta do Eric Rice, coloquei o da Sprint, né, que é aquele do Jeff Knapp, né, que ele fala sobre o método que a Google utilizou para testar a ideia também, né, e a arte de fazer, né? Então e vocês podem acessar lá que é bem legal, tá? E eles são todos de graça, tá? Uma coisa que eu queria te perguntar, irmão, vamos só para tirar uma puta legal. Então você está me dizendo que eu tenho que passar uma fase de ideia para depois começar a construir. Mas velho, há 2 anos o Scrum teve uma visão relacionado ao Dual Track Scrum. Cara, ou seja, enquanto uma equipe desenvolve outra ideia, aí depois eles trocam essa desenvolve ideia. Como é que fica isso aí, velho? Como é que é essa doideira de fazer tudo ao mesmo tempo e todo mundo junto? Isso daí, como é que é essa experimentação dessa brincadeira? Eu nunca vivenciei isso, mas faz sentido também. Porque o que você vai ter, na verdade, é um time trabalhando numa esteira e outro time trabalhando numa outra esteira em paralelo, tá? A questão é que existe um trabalho pré disso tudo está se conversando, vamos falar assim, né? Não é bem conversando, mas elas estarem alinhadas. Então, se você fizer uma preparação antes das coisas, um alinhamento, você consegue paralelizar as atividades. Então, enquanto um time está trabalhando, codando, por exemplo, o outro pode já estar levantando, preparando o terreno para próximas features, próximas necessidades, próximos produtos, aí, N coisas que a gente pode falar, consegue. E você consegue ir roteando um outro, consegue, normal. Uma das coisas que eu estou propondo muito com os times hoje em dia, cara, vocês têm que estar vendo coisas lá na frente. Então, tem um time, um pedaço do time, que vai estar numa preparação, enquanto um pedaço do outro, do mesmo time, né, vai estar codando, por exemplo. O que você ganha com isso? Cara, você antecipa problemas, antecipa riscos. Então, você vai trazendo isso para antes e dá tempo de você resolver tudo isso antes do cara realmente colocar a mão no código e dar problema, entendeu?
Não, faz sentido, ou seja, você está em eternos momentos de descobrimento. Mas Você precisa ter sempre, cara. Porque se você você está em quiser... eterno momento de descobrimento. Mas a pergunta que eu sempre faço, tudo é baseado em cadência. Esse time de descobrimento tem que estar extremamente cadenciado com esse time de entrega. Né? Sim. Essa eu acho que é a grande sacada da brincadeira que a gente está falando, né? Só pegando esse modelo de construção. Né? O Dual Track ele tem essa visão, né? Com relação a isso, né? A cadência é a parte mais difícil de toda essa engrenagem fazer funcionar, é como que as cadências a gente consegue fazer. Porque, querendo ou não, tem no motor, a gente tem peças que vão ser mais rápidas que outras. Como que a gente faz essas peças com times diferentes trabalharem de forma no mesmo fluxo, trabalhar de uma forma contínua, tá? Não são situações simples, cada caso é um caso, você tem que analisar. Às vezes vai gerar o que a gente odeia no Lean, né? A gente vai gerar ali uma pequena pilha, às vezes acontece e a gente vai mudando o modelo de trabalho até atingir um nível fluido, né? Um negócio azeitado que o negócio faz. Sim, eu coloquei a frase do Jeff Patton, né? Porque um dos motivadores desse dual track foi o livro que ele fez, né? Do Story Mapping, né? Do Use Story Mapping, que é o que a gente utiliza quando a gente quer fazer também itens de descobrimento, que é extremamente importante. Eu acho ele extremamente válido, o modelo. Então ele sempre diz o seguinte, e aí eu gosto dessa frase, porque da forma com que eu já apliquei, eu vejo que é totalmente diferente quando se aplica. Ele fala assim, a gente não pode olhar como dois processos, né? A gente não tem que olhar como dois processos. A gente tem que ver como duas partes do mesmo processo. Você entendeu? Ou seja, é uma esteira, voltando de novo, a gente falando agora de esteira, né? É uma esteira que a gente faz toda a linha, desde o momento de clarificação, desde o momento de ideação, lógico, a ideia surgiu, você clarifica, você prototipa e você põe no backlog, e aí para onde o pessoal vai desenvolver. Então, essa visão ela é muito acertada, né? E aí eu acho que isso é o que dá a diferença, né, meu velho? E tem que acertar. E não é fácil de acertar, essa é a parte difícil, né? Esse, na verdade, é o que eles chamam, né? O pulo do gato. Esse é o pulo do gato. É justamente isso. E a gente sabe, aí olhando os cenários que a gente tem aqui, né? A gente sabe os cenários que a gente tem aqui. As cadências dos times e até às vezes o próprio comprometimento e a entrega que as pessoas acabam tendo, pô, se você se compromete a entregar um trabalho, será que os times eles têm essa mesma pegada de, cara, me comprometi com 10, eu vou entregar 10. Não, deixa, tudo bem, entreguei 5, e aí eu... né? E isso daí no esculhamba também Esculhamba bastante, porque, querendo ou não, isso já aconteceu comigo em algumas vezes, no sentido de, puta, a gente fez uma preparação, a gente preparou um roadmap, né? Querendo ou não, o resultado aí de uma ideação, normalmente é um roadmap. Tá tudo lindo, tudo bonito, todo mundo, puta, vai dar certo, vamos que vamos. Primeira entrega, a gente vê que o que a gente esperava que fosse 10, foi 5. Opa, beleza, vamos adaptar o nosso roadmap. Só que daí você começa a se perguntar, mas que produto que a gente está entregando, tá? É um pouquinho complicado, mas a gente consegue resolver, porque daí a gente vê quais são os gargalos que a gente está atingindo, e aí entra o trabalho realmente de Lean, né? Vamos ver qual é o nosso fluxo, vamos ver como é que está funcionando, quais são os gargalos, como que a gente vai atacar. Há o problema da gente perder a mão, né? Essa é a parte difícil. Essa é a parte difícil. Mas só que sim é factível de recuperação também, isso daí. Mas é chato. É um trabalho chato, mas dá para se fazer. Deixa eu fazer uma pergunta para um dos brothers que está aqui. Ô, Paulão, tá aí? Tá por aí? Paulo. O Paulo tá mudo aí, eu acho que ele tá falando, ou tá falando mudo ou caiu, né? Eu ia perguntar para ele, que eu acho que ele é um dos caras que mexe com safe, né? Que a gente também tem o conceito da innovation planning, né? Da innovation and iteration planning, né? Como é que isso daí fica dentro de
de um safe, como é que isso daí fica dentro de uma estrutura focada dentro de uma esteira escalada. Mas depois a gente fala isso. Cara, e ferramenta? Quais ferramentas aí que a gente tem disponível boa para estar fazendo uma boa ideação? E se tem ferramentas que são mais assertivas, mais diretivas, mais abertas, como é que é isso, cara? As ferramentas que eu mais gosto e mais uso mesmo é o Design Thinking e o Leanception. São as mais fáceis de ser utilizada. Obviamente, elas são para um nicho muito específico, tá? É dado um problema, qual a solução que eu posso adotar, tá? Ela é muito específica para um problema. Isso funciona muito nos meus contextos, que são realmente, assim, um problema. Se você quiser saber, André, eu queria um produto do zero. Aí a gente vai ter que trabalhar com Design Thinking, que é uma coisa bem mais parruda, mas ela vai servir para você realmente estruturar o que é um produto, o que é o seu produto, onde você quer atingi-lo, como você quer atingi-lo, qual é o seu público, seu público-alvo. É uma coisa muito mais complexa. Tanto é que, se você for ver pelos times, né? Design sprint, 5 dias. Um design think... É isso que eu ia te perguntar. E o design thinking, tem gente que fica, né? Que fica, né? Se ele fica e não sai nada, é o problema. Agora, se ele fica, faz uma rodada, sai um pedaço, faz outra rodada, é ok, faz todo sentido, porque você está sempre amadurecendo o seu produto. Aí faz sentido. Agora, você fica e não tem saída, aí é um problema. E uma coisa que é super interessante, que eu até esqueci de comentar, todas essas ferramentas, e não só essa ferramenta, tá? A parte de upstream é um puta de um momento de aprendizado. É um momento onde você vai aprender muito sobre o que você quer, o que você precisa, sobre como fazer aquilo. É um momento muito grande de aprendizado, de você aprender e entender quem é o seu cliente. É um momento super rico para isso. E, assim, é importante esse momento para você conseguir atingir melhor. Mas adianta a gente fazer aí é uma pergunta. A gente tem que ter limite dentro do upstream, ou seja, tipo, a gente tem que ter o IP para ideia, tem que ter o IP para protótipo, a gente tem que ter o IP para essas coisas também? Olha, eu acho saudável. Resposta de consultor, né? De Agile Coach. Eu acho saudável, tá? É obrigatório? Não, não é. Não é. Mas você vai começar a perder muita energia fazendo muita coisa. Agora, você ter um limite de coisas para você trabalhar é bom. É bom. Principalmente que você trabalhando com ideia, tá? É mais complicado. Então, ter um IP eu acho super importante. Vai fazer muito bem. E, se possível, em alguns casos, quando eu trabalho, eu gosto de colocar assim, puta, essa ideação aqui, ela poderia ter um time de, puta, a gente vai fazer uma experimentação. Cara, a gente tem aqui uma semana. Ó, a gente tem 2 dias. Por quê? Porque senão, vamos fazer experimentação. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Ela nunca tem fim. Então, eu acho muito bom, é muito saudável você colocar um WIP e também colocar usar o termo deadline, né? Mas é um deadline lá para a gente conseguir realmente fechar. Porque senão esse negócio vai ficar forever and ever. Eu acho super saudável, super saudável. Até porque se a gente está testando uma hipótese, começando com uma ideia, a ideia é uma hipótese. Perfeito. Sim. Cara, se você não criar limite para nada, você ter um monte lá, a ideia uma hora vai, né? É o conceito Rubinho Barrichello, né? Você vai estar fazendo hoje a campanha da Mesbla, né? Putz, ó, tá ali no campanha da Mesbla, né? Espera aí, tem aqui, quem que mandou mensagem aqui? André ali, Inception, trabalha... Cara, pode... Abre aí e pergunta. Abre aí e pergunta, irmão. Danilo, fica à vontade, estamos todo mundo junto aqui. Vamos lá, amigo. Eu assisti uma aula do Paulo Caroli sobre... Não foi nem do Paulo Caroli, foi do parceiro dele, é o Paulo Brito, é isso? Não lembro. Não, tem o Fábio. 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 Né? E é tudo que eu conheço até hoje do Upstream, né? Do Inception.
E me pareceu meio esquisito o prazo de 5 dias, pela minha experiência que eu tenho de empresas não focarem, né, e dizerem, tem o prazo. Isso realmente acontece? Você consegue focar o prazo e usar aquelas ferramentas e cumprir o prazo de 5 dias? Sim, é factível de fazer em 5 dias, tá? Em treinamento, obviamente, foi treinamento. Eu fiz em bem menos tempo, obviamente, teve redução, tem adaptações que a gente faz. Eu conheço muita gente que usa Paulo Caroli na íntegra e dá muito certo. Sim, se a pergunta funciona, funciona. Funciona para tudo? Tem umas coisas que dão uma escorregada, tá? Mas, assim, é uma puta de uma ferramenta no Inception. É uma puta de uma ferramenta. E ela é muito boa porque ela ela já te entrega um roadmap, né? Ela te entrega um canvas e um roadmap do seu produto. Puta, é espetacular. Quais são as maiores dificuldades que a gente enfrenta em empresa? Primeiro, falar para as pessoas que você vai pegar o seu time e deixar 5 dias fazendo isso. Pronto. Primeira coisa, o seu chefe vai querer te matar e ele vai falar assim, beleza, você tem 2 dias, tá? É o que normalmente acontece. Segundo item, às vezes a segunda opção que o seu chefe dá, né? Ou o owner lá, o stakeholder dá. Olha, você não vai ter 5 dias de todos. Então, você tem que escolher qual o momento que você vai usar as pessoas. Vide aproveitando o gancho, o Design Sprint 2.0 foi criado justamente por esse ponto. O Design Sprint são 5 dias também, o 2.0 são 4 dias. E eles conseguem customizar isso. O 3, se eu não me engano... Ele está indo para 3 dias e meio. Se eu não me engano, é 3 dias e meio. Ele consegue fracionar mais ainda a participação de algumas pessoas, tá? André, qual é o melhor? Cara, o melhor seria todo mundo junto, trabalhando, bonitinhos, perfeito. Só que não é o que acontece, né? A gente sabe que... Eu lembro que uma vez, deixa eu contar um caso, que esse foi engraçado. Eu cheguei pro meu chefe e falei, a gente vai fazer um design sprint aqui. Não sei o que, mas como é que funciona? É 5 dias? O cara, não, como assim 5 dias? Aí eu pensei em ficar com meus botões. Falei, cara, o Caroli pegou uma coisa que eu acho que eram 3 meses e mudou para 5 dias. Pô, o pessoal devia estar feliz com isso, o mundo inteiro, né? A gente consegue entregar uma coisa com a mesma qualidade em 5 dias. Agora eu falo 5 dias, o cara reclama, eu vou começar a falar que é 15. Que daí talvez eu consiga os 5 dias que eu quero. Eu comecei a mudar um pouco. Obviamente, meu chefe já tinha entendido minha jogada, não deixou. Eu acho bem legal. É aquela velha história. O cara quer mudar, mas não vou mudar para ter que mudar. Você entendeu? É muito interessante. E eu estou sendo bem sério. Às vezes é difícil você vender também 5 dias de uma equipe de 10 pessoas para estar fazendo isso, né? Às vezes... Supolini, tu acha que travou, né? Eu entendo, eu juro que eu entendo. Porque, assim, você falou aí, o exemplo que você deu, Silas, são 10 pessoas. Além dessas 10 pessoas que ele está pagando, que não está produzindo, ele ainda está pagando, normalmente, um facilitador externo, que não cobra barato. Não está produzindo na cabeça dele, mas teoricamente esse tipo. E aí você chegou na cerne da nossa brincadeira. O upstream ainda, ao meu ver, é visto pelo mercado como algo não essencial. Ou melhor, é desejado, mas a galera não corre atrás. Cipollini, tu tá aí? Tá. Oi. As pessoas veem que o upstream, ele gera um cronograma. E cronograma não é dinheiro. Isso. Então, isso para empresas que... Normalmente, isso eu vejo muito em empresas grandes, tá? Empresas que é menor, eles... Como o tempo de desenvolvimento também é mais curto, tende a ser mais curto, normalmente eles conseguem ver esse retorno mais rápido. Então, há uma aceitação melhor, vamos falar assim, tá? Mas concordo com você, tem muito disso, porque é igual quando a gente, vamos falar aí uma comparação simples, eu acho que fica fácil para todo mundo.
Quando você fala, vai implantar o Scrum e fala assim, ó, a gente vai ficar 4 horas sentado numa sala planejando para entregar o que a gente vai entregar em 15 dias, eles chamam isso de desperdício de tempo. É a mesma situação. Eles veem que o upstream é um desperdício de tempo. Meu, eu tô queimando de tempo aqui fazendo isso. Não, meu amigo, você está investindo tempo lá na frente. Porque no upstream, e, gente, quando vocês colocam um upstream e começa a funcionar minimamente, vai ter muita ideia que vocês vão jogar fora. Olha quanto de dinheiros está sendo safe, guardado, ou seja, não estão produzindo lixo. Entendeu? Então, o upstream serve muito para isso, para você filtrar esses caras também. Então, não é só a produção final que você está fazendo, mas a gente tem que pensar também todo esse dinheiro aqui que a gente deixou de queimar com besteira. O upstream é excelente para isso, cara. É excelente para isso. Tá? Perfeito. Concordo com você em gênero, número e grau. Galera, vocês estão me escutando ou eu tô travado aí para alguém? Não, perfeitamente, só escutando, só não tá com a câmera ligada. Só não tô com a câmera ligada? Tá ligado? Para mim tá ligado. Para mim não tá aparecendo aqui. Eita! Para mim tá normal. Então. Então. Ele colocou um SS. Eita! Então, é o Super Silas. Né? Então, galera, uma coisa que eu queria perguntar, né, sobre... E ainda tô falando de upstream. Cara, então quando a gente fala do processo de discovery, não adianta a gente já pegar o discovery e jogar também para o time desenvolver. Tem que ter um passo antes. Eu tenho que fatiar aquele descobrimento da melhor forma possível, né? E ver se a arquitetura para esse negócio que eu fatiei, ela é adequada. Porque o que acontece? Olha só, eu tô só fazendo uma ideia. Vamos imaginar. Cara, a gente tem uma visão aí de discovery. Putz, sair da Inception, seja do Carole, sair do Design Sprint, sair do Design Thinking. Perfeito. Cara, pega isso daqui que já virou backlog, já é para começar. Cara, será que eu não tenho que fatiar alguma coisa? Sim. Será que eu não tenho que fazer um teste? E a teste não, será que eu tenho que ver se isso que eu estou montando é adequado para a arquitetura da minha empresa, se tá dentro da arquitetura? Então, isso daí que eu percebo, e aí é uma visão minha. Nesse processo de upstream, falta ainda talvez esse nível de acoplamento. É minha visão. Aí é minha percepção, tá? Uhum. Na verdade, as ferramentas em si, logicamente, elas não entram nesse detalhe. A única ferramenta que entra um bocado até nisso é a do Carole, porque ele sai com aquele fatiador de features, eu agora não lembro o nome. Tem um fatiador de feature, né? Que ele vai justamente para montar as ondas de implantação. Então, sim, ali você consegue até ter um roadmap legal. Agora, com relação com a arquitetura, cara, se você está fazendo um design sprint, tem que ter um arquiteto ali dentro para falar se a sua ideia cabe ou não dentro daquela estrutura. Se não couber, aí ele tem que falar assim, cara, vamos ter que fazer um plano, um enabler aqui para a gente adaptar o nosso ambiente para isso entrar. Obviamente, é obrigação não queria dizer o termo obrigação, mas obrigatoriamente vai sair isso mapeado lá? Depende do nível de maturidade das pessoas que estarem lá. Vai ter uma pessoa que vai ter uma ideia mirabolante de vamos para a Lua. Vamos para a Lua usando um palito de fósforo. Beleza, como é que a gente faz isso? Meu, é factível? Pô, daí entra toda a discussão, entendeu? Mas se tiver um arquiteto ali dentro, tiver um team leader, eles participando numa parte de ideação, é bem provável que eles consigam já direcionar a sua solução para a gente ter uma coisa muito mais dentro do que a própria empresa trabalha do que fora, né? Então, é importante a participação dessas pessoas. Obviamente, entra no que o Danilo perguntou. Ah, mas deixam os arquitetos estarem lá? Cara, nem sempre. Então, daí, se essas coisas esdrúxulas saem. Então, precisa, sim, de uma adaptação? Precisa. Você comentou, por exemplo, do Paulo, né, que você falou do Safe. Porra,
se tiver uma prior planning, é um ótimo lugar das pessoas verem o que a gente está falando de cair na esteira de desenvolvimento, e ali tem os arquitetos. Eles, pô, isso daí não faz sentido não, amigo, isso daí não funciona. Encaixa-se também. Mas é importante ter uma análise sim depois, tá? Lembrando, só para pessoas que não leram, quando você fala de um design think, design sprint, eu acho que até mais ou menos, o Lean Startup Enxuta, eles falam muito de prototipação, fazer protótipo. E, gente, fazer protótipo pode ser qualquer coisa, e você pode ter certeza. Protótipo você vai jogar fora. Ele foi feito para ser jogado fora, entendeu? Tanto é que se vocês forem pegar, André, mas o que pode ser um protótipo? Cara, se você pegar, fazer um teatro de como aquele produto vai funcionar, isso pode ser classificado assim como um protótipo, porque ele vai dar uma visão de como aquele produto vai funcionar. Mas eu não vou ter o produto na mão, mas a ideia do protótipo não é necessariamente ter o produto na mão. Mas deixa eu te provocar agora, irmão. Vamos lá, essa é a sacada. Falou uma coisa que é ouro. Então você está me dizendo que eu posso... O protótipo, então, é o conceito... A gente tem o MVP. O ponto do MVP é as categorias. Então eu posso ter MVP de papel, eu posso ter MVP de protótipo interativo, que é aquele que o cara mexe. Eu posso ter MVP do tipo, sei lá, aquele que o pessoal chama de mágico de Oz, né? Que, putz, é tão real que mas tem gente lá por trás mexendo as carinhas. Você entendeu? Você pode ter aí. Pode MVP, ele tem uma característica específica, tá? Tanto é que dá para discutir bastante se MVP é legal. Mas do meu ponto de vista, MVP não é protótipo. O protótipo é uma coisa factível de você jogar fora. Você pode e muitas vezes vai jogar fora. Por quê? Porque é uma coisa que é só uma ideia, é uma alusão. Agora, quando você fala de MVP... O MVP você não pode jogar fora também? Você criou uma landing page lá para botar, no teu site. Pronto. Sim, você entendeu? Você pode jogar fora o seu MVP, mas o MVP é muito específico de você ver o mercado usando aquele produto. Ou usando um pedaço, uma casca, uma imagem daquele produto. Tá? O protótipo não. O protótipo você vai estar num núcleo fechado, num ambiente controlado. Então a gente muda o nome. Então é um MLP, que é o Minimum Learnable Product, ou seja, um produto mínimo para ser aprendido, para que a gente conheça, que é um grupo controlado, uma coisa menor. Pode ser. Isso? Nunca vi esse nome, mas é bonito. Ô, malandro, tem o MLP, tem o MVP, MMP, você entendeu? Tem alguns modelos. Por que eu gosto de provocar isso daí? Eu sempre, quando eu falo de MVP, eu provoco. E por um fator importante, porque aí eu vou fazer o último gancho da nossa brincadeira. Quando a gente fala de Scrum, um dos itens que a gente fala muito é sobre Spike. Cara, a gente faz ideação dentro de Spike? Cara... E aí a pergunta, você já viu fazer ideação dentro de Spike? Né? Depende do contexto. Se a gente for parar para pensar no conceito de Spike, de você aprender, não é no sentido, pelo menos, eu sempre levei por esse lado, e vamos abrir aqui para a gente discutir. Não aprender muito mais tecnicamente, que eu tenho que fazer, não sei o quê, e não aprender o produto que eu vou criar. Entendeu? O MVP está muito mais... eu preciso fazer uma mudança de versão do Jenkins dentro da minha esteira de desenvolvimento. Por exemplo, cara, qual é a nova versão do Jenkins? Como é que funciona? Não sei, tenho que ver. Cara, eu vou criar um Spike para aprender sobre isso. É uma coisa muito pontual. Agora, quando você fala de Spike, por exemplo, para fazer um upstream, cara, você vai fazer um MVP para você definir qual é a sua hipótese, para você depois mapear, criar protótipo. É isso aí. É por isso que eu perguntei. Então, eu falei para você depende, porque eu estou falando aqui para vocês muito do que eu conheço de conceito de Spike, que para mim não faz sentido, não faz sentido,
uma spike que está dentro da esteira de upstream, tá? Para mim, ela é na esteira de downstream. E é basicamente isso. O spike serve na downstream, não na upstream. Não serve para você criar um produto novo, tá? Ah, mas o spike foi para você aprender como que você vai resolver o problema. Não como que você vai ter um problema novo, vamos falar assim, né? Basicamente, e obviamente, por que eu falei assim, depende do contexto? Porque eu tenho certeza que instituições fazem isso. Por isso mesmo que eu perguntei, porque eu já vi algumas coisinhas bem interessantes sobre o modelo de upstream, né? Desculpa, sobre o modelo de spike utilizando a upstream, né? Eu pergunto para provocar justamente essa pergunta aí para você, né? E por que eu falo isso? Hoje, da minha visão, né? O pessoal fala, não, que a gente tem que se adaptar, que a gente tem que fazer, que é a coisa mais bonita, né? Vamos fazer, vamos errar barato, não sei o quê. A gente está errando barato hoje, pela tua experiência, pelo tempo que você já tem aí de estrada, a gente está errando barato? Cara, errando barato, se você for... Sim e não. Infelizmente, a resposta é esta, tá? Quando você erra e tem um aprendizado atrelado, ou você erra e percebe que, putz, eu errei agora, e ainda bem que eu errei agora, porque lá na frente ia ser muito pior, sai barato. Agora, o que eu vejo muita gente é banalizando o errar para aprender. Aí sai caro, porque a pessoa simplesmente fala assim, eu vou fazer. Se der errado, deu. Não, calma, amigo. Não é se deu errado, deu. O que você está aprendendo com isso? É interessante a sua pergunta, viu, Silas? Teve uma pessoa, quando eu fui contratada ali na minha entrevista no BV, foi o Moisés. Ele trabalha na parte de inovação. Ele chegou para mim e falou, André, eu não entendo essa parte aí de errar. Eu tenho que errar. Isso é óbvio que ele fez uma pergunta pensando lá na frente, né? Sim, claro. Eu falei, por que você não entende, Moisés? Ele falou, não, mas o pessoal quer errar. Falei, então, Moisés, na verdade, eu acho que a gente está usando o termo de maneira errada, né? A gente tem que aprender. É isso que você quer dizer? A gente não tem que errar por errar, a gente tem que errar para aprender. Agora, se a gente está errando e não está gerando aprendizado, aí a gente tem um problema grave. Perfeito. E aí sai caro, respondendo essa pergunta, sai muito caro. Por quê? Porque é simplesmente um erro. Concordo com você em gênero, número e grau. E eu queria fazer uma pergunta para você. Você já escutou, pode testar, mas desde que dê certo? Como é que é? Como é que é? Só tem que acertar. Como é que é? Desculpa. Não, vocês podem experimentar, não tem problema nenhum, mas tem que acertar. Perfeito. Perfeito, né? Então... Né? Desde que cara, aqui a gente aceita a falha, mas desde que dê 100% certo, né? Pode falhar aí, cara, mas acerta, de primeira. Cara. Isso daí entra muito em um tema que é super polêmico, que eu amo também esse tema, que eu acho sensacional, que é a nossa educação, né? A educação que a gente tem como um todo. A gente fala muito, a empresa não deixa, mas quem não deixa, na verdade, não é a empresa, né? São as pessoas que estão ali dentro que exigem que você acerte logo de cara. Não, você tem que acertar. Não, mas eu estou experimentando. Não, mas pode experimentar, só tem que acertar. Caralho, que experimentação é essa, entendeu? A empresa é feita de pessoas, né? Exato. Mas eu acho que tem uma parcela de culpa também na gente como pessoas que estão lá embaixo, que meio que aceitam isso, né? Esse tem a nossa culpa também. Tem um vídeo, eu vou ver se eu procuro e mando para você, Silas, para você compartilhar. Se eu não me engano, é Teacher versus Alan, alguma coisa assim, que é um professor falando para um aluno assim, porque você é uma vergonha, você não vai ser ninguém, não sei o quê. E o aluno vai dizer, não, me dá uma licença, deixa eu falar algumas coisas também. Não, o senhor está falando, não sei o quê, mas o senhor me ensina a acertar. Sendo que o mundo, que é a minha imaginação, que você não me ajuda a evoluir. E vem toda uma narrativa em cima disso. É sensacional, assim.
É bem interessante. É bem interessante. Porra, É bem interessante. bastante. E isso faz você pensar fora da caixinha, né? Falar, pô, mas será que eu tenho que entra em tudo que a gente está discutindo aqui? Será que eu não tenho que experimentar mais? Será que eu não tenho que errar? Mas como que isso tudo gera o conhecimento, gera o aprendizado, né? Isso é outra pergunta super complexa. Como que eu gero conhecimento? Como é que eu faço isso tudo fluir? Sendo que, outra coisa, né? É igual tem um time lá que eu estou trabalhando, eu montei uma reunião com eles, toda semana a gente senta para falar sobre melhorias com um grupo pequeno. Vira e mexe, eles, André, a gente está resolvendo uns problemas aqui, não posso parar. Eu posso reagendar? Não, cancela. Bom, né? Então eu tô vendo que vocês não estão interessados nessa evolução. Perfeito. Né? É princípio da cadência. A gente tem que fazer de forma cíclica e sempre compassada para que a gente tenha ritmo, né? Exato. E a gente sempre entenda, né? Dessa forma. E mesmo com o processo de ideação, que é aquele momento mais soft, mais leve, mais aberto, que a gente chama, né? Ele também tem que ter uma cadência, ele também tem que ter direcionamento. Porque senão foi o que a gente falou até agora, fica muito aberto, fica muito bobo, não materializa o que a gente precisa. Sim. Né? Então é o conceito que a gente precisa olhar, né, de forma muito clara, né, nesse resumo, é basicamente disciplina. A gente tem que ter disciplina para trabalho. Né? E como, claro, isso aí mas isso é óbvio. É óbvio, mas aprendi que o óbvio não é tão óbvio assim, né, quando a gente trabalha. Né? E eu também, né? O meu óbvio nem sempre é o seu óbvio. É tão simples quanto, né? Se a gente vai falar de óbvio, isso é óbvio para mim, mas não é para você. Exato. Então a gente esquece do outro lado. Né? Exato. E essa discussão é super complexa e eu amo, cara. Eu acho ela sensacional. E é fantástico. E você falou aí, e como que a gente faz a ideação fluir? Desafio. Desafia a galera. Não sei se vocês já leram sobre OKR. OKR tem aqueles... Eu estava numa discussão de OKR com o pessoal do trabalho, eu achei sensacional. Outro dia a gente estava lá no refeitório, 12º andar, aí a gente tá falando sobre o OKR. O cara, mas a gente tem que ter os OKRs da Lua, né? Os OKRs... O Moonshot. Moonshot, isso. Moonshots. Tem Roofshot e Moonshot. Isso, Roofshot e Moonshot. Tem que ter os da Lua. O que são os da Lua? Aqueles que são impossíveis. Pô, mas por que você vai colocar uma coisa que não dá para fazer? Para a gente tentar chegar. Para a gente conseguir sair da caixa. Então, se vocês verem como que é legal isso. A discussão começou no almoço, a gente estava indo pegar comida, começou a discussão falando sobre isso. O desafio era jogar uma pessoa do 12º andar e a pessoa tinha que sobreviver. Era isso. O que poderia utilizar? Qualquer coisa, menos paraquedas. A gente tirou paraquedas, aqueles negócio gigante lá de almofada de ar, essas coisas. Não. Tem que ser uma coisa que está com ele. O que a nossa suspeita, a nossa hipótese é que se a gente pegar a plástico bolha, enrolar 30 vezes, se a gente jogasse lá de cima, ele ia sobreviver. Aí tem aquele, como é que é, o Mythbusters, né? Para estar tentando, né? É uma boa passar pro Mythbusters essa daí, né? para tá brincando. Porra, mas é o processo de ideação. Essa é a sacada. Essa é a sacada. Essa é a brincadeira. Você tem a primeira ideia. Qual é a primeira ideia? É a melhor? Gente, ninguém aqui está procurando a melhor ideia. A gente está procurando uma ideia para resolver um problema. Ponto. Qual é o problema? Pegar uma pessoa do 12º, jogar ela de cima, ela sobreviver. Simples assim. E aí surgem as ideias. Daí que você começa, e que vem a parte mais difícil, né? Porque, igual eu estava falando outro dia. Não, porque ideia eu tenho quando eu vou no banheiro. Pô, é fácil. Não é, gente, é difícil. Tu vê que não é no banheiro mesmo, mas é difícil. É difícil você ter uma ideia. Você ter uma ideia, igual eu brinco de vez em quando, né? Não, a gente temos que ser inovadores. E não satisfeito, porque ser inovador já é difícil. Sim. Tem que ser disruptivo. Caralho, velho. Que isso? Vocês estão doidos?
Uma vez por dia ou uma vez por semana? O que você quer? Não é Você tem, não. Mas eu você te tem que ter contratei para ter uma ideia por semana. Pô, é difícil. Putz, legal. Galera, estamos chegando ao fim de uma brincadeira que a gente gosta de fazer, tá? Puta, Cipo, Japa, fantástico. Tu é 10, irmão. Que Obrigado. isso. O Um que eu dia eu vou chegar falo? igual você, Silas. Oi? Um dia eu chego igual você, fica vendo. Doido? Que nem eu, cara. Doido, maluco. Não desejo isso pro meu pior inimigo, irmão. Não desejo isso pro meu pior inimigo, cara. Mas a brincadeira é essa: é vir para falar sobre paradigmas que a gente trabalha, nesse caso da agilidade. Mas o mais importante, a gente não só se resume à tecnologia. Isso é aplicado a qualquer segmento, né? Um Sim. cara, para produzir um avião, o cara tem que passar por um processo de ideação. O cara, para abrir um novo negócio, o cara tem que obrigatoriamente passar por um processo de ideação, né? A ideação ela tá muito presente, né? No nosso mundo. E até mesmo, se a gente quer dar um salto de carreira, alguma coisa, a gente tem que fazer uma ideia. Cara, eu quero mudar de carreira. Como eu já escutei várias pessoas falando, putz, quero mudar, quero fazer outra coisa. Eu falei, velho, o que você quer fazer? Meu, eu não sei, só sei que eu quero mudar. Cara, aí já fica difícil, né, irmão? Né? Se qualquer coisa é qualquer coisa, então é qualquer coisa. Ah, mas isso eu não gosto de fazer, mas isso, né? Então. Eu tive um time que eu falei outro dia para eles. Na verdade, foi para uma pessoa muito específica. Ela é uma pessoa incrivelmente crítica. E ele chegou a fazer o feedback com ele virou para mim e falou assim: ó, se você for falar coisas bonitinhas para eu parar de criticar, para por aqui. Eu falei: ó, então vamos começar. Já que você quer começar nesse tom, vamos começar nesse tom. Primeiro, eu gosto de pessoas críticas do meu lado, tá? Se é para ser crítico, não é só para falar assim, não gostei. Não gostei e tem uma coisa melhor. Porque se não tem coisa melhor, fica quieto, porque esse é o melhor. Aí, pronto, conquistei o cara, foi um dos melhores caras que eu trabalhei na vida. Esse é o grande ponto, né? A gente tá muito acostumado com a galera que põe o bode na sala, né? Mas o problema é tirar, né? Exato. Esse é o negócio, né? Olha, se não fizer isso, não vai dar certo. Por quê? Eu acho, cara, quando o cara já começa no eu acho, aí é a hora que eu dou rasteira, né? Que eu falo assim, velho, tem muita gente achando muita coisa, você entendeu? Eu não sei quanta gente já perdeu, mas tem gente achando pra caramba. Então eu acho melhor a gente começar a ser mais factual. Faz Tá? todo sentido. Galera, eu agradeço. Vou colocar aqui no chat uma pesquisinha. Ela é para a gente estar sempre tentando se avaliar. E o legal dessa brincadeira que eu curto e eu sempre falo, eu sempre começo as nossas apresentações assim. Para mim não importa a quantidade. Eu gosto disso, de tá falando. Às vezes a gente faz uma apresentação, às vezes a gente faz alguma coisa diferente, mas é simplesmente falar do sub-humano, desse lado sub-humano que a gente trabalha. Gente, vender solução, tem um monte. O negócio é botar a solução para funcionar, né? Você entendeu? Essa eu acho que é a parte mais difícil. Galera, eu agradeço, eu desejo aqui muito obrigado para vocês. E dia 15, quem quiser tá aí, a gente vai falar também, vamos provocar um outro camarada que vai vir aí para brincar, né? Ele tá lá nos Estados Unidos, ele vai estar aqui com a gente falando sobre o portfólio, ou seja, quando a gente consegue cuidar de vários projetos ao mesmo tempo e tentar entender ali como é que é o caminho das pedras para essa brincadeira. Porque eu vejo muita gente vender isso aí, meu amigo, e pouca gente implantar. Você entendeu? Tem muito discurso, Cipollini, e pouca ação, né? Eu conheço muita gente que tem um monte de solução feita na prateleira, né? Nenhuma fora dela. Então, vamos para cima, galera. Eu agradeço vocês. Respondam aí. Se precisar, acessem a gente no nosso Insta, tá? agileup.insta. A gente está
esses vídeos vão pro eu ia falar Xvideos, né? Mas não é sacanagem, né? Ainda bem que não tem mulher aqui dentro, né? Vão pro YouTube. Mas podia ir pro Xvideos também, porque a gente fala besteira pra caraca, malandro. Então, whatever. E, galera, lá tem alguns conteúdos. Acessem. Quando precisar falar com a gente, pode mandar mensagem, que a gente tá aí para ajudar, tá? E sempre para provocar todo mundo. Galera, brigadão. Cipo, fica com Deus. Obrigado, Ademir. Obrigado, Paulão. Fica bem. Danilão, irmão. Sucesso aí nessa empreitada nova aí que você tá, malandro. Bora lá. O que precisar, tamo junto. Obrigado, tá? Deus, galera, obrigado. Fiquem com Deus. Boa quarta-feira para todo mundo. Chocou. Beijo, irmão. Saudade de tu. Temos que tomar uma cerveja, tomar uma carne, irmão. Falou. Obrigado, falou, galera. Tchau, tchau. Gente. Tchau. Até mais. Até mais. Tchau. Fiquem com Deus.